Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia está hoje na cidade de Beja, que no último sábado, aqui no lugar onde nos encontramos, na sua Sé Catedral, se homenageou a entrada de Dom José do Patrocínio Dias. É o centenário da chegada deste bispo a esta diocese, que foi assinalada aqui na Sé Catedral. Ela ocorreu no dia 5 de fevereiro de 1922. Vamos conhecer o contexto histórico dessa época também com o padre José Maria Afonso Coelho, do clero da Diocese de Beja, também professor no Instituto Superior de Teologia de Évora. Muito boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Na realidade, Dom José do Patrocínio Dias chega a este lugar num ambiente muito conturbado. Sim, sim. Chegou, portanto, no período da Primeira República, que o ambiente já estava muito crispado, já o bispo anterior tinha sido deportado ou expulso da própria República para fora, foi Dom Sebastião de Vasconcelos, e, portanto, a Diocese, desde 1910 até à vinda de São Dom José, teve sem bispo. E, portanto, o ambiente desse período foi um período muito difícil, mesmo para o clero, depois também muito abandonado e também muito abandalhado em termos de vida, portanto, muitos estavam longe do exercício do ministério, viviam em situações irregulares, portanto, o Sr. Dom José veio encontrar uma diocese muito depauperada. Era um ambiente muito anticlerical nessa época. Também, tanto que esta vinda deste dia que nós estamos a celebrar foi marcada por uma peripécia que ele era para vir de comboio e chegar aqui no dia e tomar posse, mas a comissão alertada, a comissão da recepção do Sr. Dom José, o que estava a acontecer, mandou vir mais cedo, entrou por Alcáçovas, uma família de Ferreira do Alentejo, Dom Diogo Passanha, foi buscá-lo, ficou na Quinta de São Vicente, em Ferreira do Alentejo, e depois no outro dia de manhã veio para Beja, e quando a malta foi fazer a espera e para o vaiar e maltratar, já estava na Sé a tomar posse. A Sé, este local onde nos encontramos, que na altura ainda não era Sé. Era a Igreja de Santiago. Aliás, queria só alertar também para isto. A nossa diocese foi restaurada em 1770, celebramos agora os 250 anos há pouco tempo, e o problema da Sé nunca foi resolvido. Aliás, o Sr. Dom José que vai criar as 3 estruturas que vinham previstas no breve da criação da restauração da diocese, porque ela já tinha existido no período visigótico. Então o que aconteceu, portanto, já o Dom Frei Manuel Cenáculo apontava para a Sé, no colégio atual onde está neste momento a GNR, que era o Colégio dos Jesuítas, que tinha sido cedido à Diocese após a extinção da mesma por parte do Marquês de Pombal, e ainda começaram qualquer coisa, mas ficou por aí. E nunca teve oficialmente Sé até 1924. E aí fixou-se neste lugar. O Dom José de Patrocínio Dias entra aqui em 1922. Sim. E, curiosamente, e apesar deste contexto social muito adverso, ele empreende um caminho quase só, com poucos auxiliares, mas que vai marcar muito a diocese. Sim, começou muito por criar instituições de caridade, porque esta diocese foi sempre uma diocese pobre, com carências. Foi as uniões das senhoras da caridade, foi as conferências vicentinas, foi os pequenos gestos. Depois teve outra visão interessante, uma vez que aqui a própria imprensa era hostil, criou logo em 1924 o ECPACense. E depois começou a tentar reunir-se e munir-se de recursos humanos, então o primeiro grande empreendimento após estes 2 que já falei, foi a restaurar o seminário num convento de São Francisco, em Serpa. Foi o primeiro seminário em honra de Nosso Senhor de Guadalupe. Funcionou até 1940, à altura em que ele viu que era preciso fazer um da raiz e construiu o atual edifício que nós temos aqui na cidade, o Seminário Nosso Senhor de Fátima, que começou em 1936 e acabou em 1940. E a par disso foi fazendo muitas outras coisas. Depois, à medida que se ia reunindo, começou a aprofundar também uma congregação religiosa que está cá, as Irmãs Oblatas do Divino Coração. Promoveu missões em toda a diocese. Ele ia muito ao encontro do povo, não é? Sim, fez imensas visitas pastorais, inclusive foi à minha terra, eu sou também aqui desta diocese, lá de uma zona, lá no fim do mundo também, como dizia o Papa Francisco em relação à sua eleição, eu digo que nasci lá no fim do mundo, aqui em relação à diocese, que era uma zona naquela altura muito difícil de acesso,
E ele esteve lá em 1942. Não foi o primeiro bispo neste século XX a visitar a minha paróquia, porque exatamente no ano em que rebentou a República tinha lá ido o Sr. Dom Sebastião de Vasconcelos. E essa viagem está descrita, que é interessante. Uma marca do Dom José do Patrocínio Dias é a sua sensibilidade social e também neste início de pontificado ele começa desde logo por criar muitas obras de apoio social. Sim, começou por criar as conferências vicentinas, que aliás neste período dos anos 20 ainda foram fundadas imensas na Diocese, e as uniões de caridade das senhoras em vários pontos da Diocese, em várias sedes de concelho, em Beja, em Almodóvar, em Barrancos, já são aquelas que lembro agora de repente. E depois, também mais tarde, quando vieram os problemas da Segunda Guerra Mundial e os problemas também da pobreza, os maus anos agrícolas, nos anos 40, 50, fundou a Junta de Amparo dos Pobres, que ajudou, e a Sopa dos Pobres, e toda uma série de instituições. Para além também de criar algumas instituições para acolhimento dos idosos, como lembrada ao Albergue de São José, que hoje é a Mansão de São José, que também continua com essa função, e também os bairros sociais, porque havia muita pobreza. E é engraçado que em 1953, 54, ele escreveu 2 cartas sobre estas questões, a preocupação que ele tinha no saneamento básico, na qualidade das casas, para as pessoas terem uma qualidade de vida razoável. É muito interessante ver essas cartas. Aliás, agora tive a ocasião de as ler na altura em que propus a um rapaz que agora é diácono em Setúbal, que andava à procura de um tema que havia de tratar. Ele trabalhava na casa do Padre Américo e depois ele disse, olha, que não tratas de Dom José, que fez uma obra social enorme, era importante estudar. Então foi o seu estudo e tese de mestrado de Teologia, integrado de Teologia, defendeu na Católica, e está publicado, e que mostra de facto a grandeza da sua obra social. O Dom José do Patrocínio Dias, e começámos por falar nisso, chegou aqui num ambiente bastante hostil, mas sim, este é um homem que traz a experiência da guerra, não é? Sim, sim. Ele esteve à frente dos capelães militares na Primeira Guerra Mundial. Da Flandres. E depois, curiosamente, volta a ter explosões e bombas aqui neste contexto aparentemente pacífico do Alentejo. Mas acontece. Sim, aconteceu logo no ano seguinte, em janeiro, final de janeiro de 23, foi na Casa Episcopal, que é era aqui muito próxima. Dinamitaram a porta e se vem descrito no jornal republicano Begense, diz que foi às 11 da noite que arrebentou, foi um estampido que assaltou a cidade toda, mas ele disse que não tinha medo. E na quarta-feira santa desse mesmo ano, também arrebentaram aqui à porta daqui, já era pró-catedral, já tinha sido escolhida para ele para ser a catedral. E consta, diz o cônego Gonçalves Serpa, que alguém o terá abordado e que ele terá dito, em Lalis, dia 9 de abril, vi pior que isto. Estão aqui a meter bombas para meter medo ao bispo, estão muito enganados. A verdade é que ele aos poucos começa a conquistar o coração dos alentejanos, não é? É verdade. Começa exatamente por todas estas dimensões. Porque ele vai criar na Diocese todas as estruturas que ela não tinha. Ao fim e ao cabo, isso acontece porque as pessoas tinham na mente, também muito infundido pelos ideais de república, e já do liberalismo, uma ideia de uma igreja que já não era a do Dom José do Patrocínio Dias. Claro. E aí percebem que há uma igreja nova. Sim, e sobretudo por a sua grande coragem e também por o seu dinamismo, que ele pôs de facto a funcionar muitas coisas aqui na Diocese. A nível social, já dei aqui alguns exemplos, mas também a nível da evangelização, a preocupação dele que também com a catequese, com as missões, fez inúmeras missões por toda a Diocese, para ir revitalizando um pouco a vida cristã, que estava muito por baixo. Era um homem que não ficava aqui fechado no Paço, não é? Certamente apesar não. Das dificuldades de comunicação na altura, ele ia por esse Alentejo fora, por essa zona de Searas, no contacto direto com as populações. Inclusive, é o cuidado que ele teve também com o clero. É bom também a gente notar isto, não só na fundação dos seminários, mas na própria formação. Havia, portanto, ele procurava preparar muitíssimo bem as chamadas conferências eclesiásticas, com temas, com formadores. Ele mandou formar alguns padres no seu tempo, e esta preocupação também foi uma das grandes preocupações. A par disso, foi adquirindo estruturas. A Diocese hoje ainda beneficia muito do trabalho dele. Comprou terrenos à volta do seminário, que
hoje têm sido muito úteis, até não só para sustentar o seminário, mas também ajudar esta diocese pobre. E foi também um homem do diálogo. Ele fez também muitas coisas e muitas intercessões a nível de grandes obras que aconteceram aqui. Estou-me a lembrar concretamente da ponte que liga Mértola à margem esquerda do Concelho de Mértola. Ele teve um papel importante na construção dessa ponte. Só me contou um padre que vivia lá na altura e foi por a influência. Por outro lado, também enriqueceu esta igreja de Santiago Maior. Esta igreja de Santiago Maior, eu posso-vos contar aqui uma pequena história. Muito rapidamente. Muito rapidamente. No século XIX, num dos parceiros do Dom Frei Manuel Cenáculo, nos finais do século XIX, ele dizia que a única igreja das 4 paróquias da cidade que seria capaz de ser catedral era a igreja de Santiago Maior, porque era a única que não estava enclausurada em ruas e que se podia fazer capela mor como está feita, porque a igreja era muito mais pequena e muito despida. E o Sr. Dom José, graças à sua influência também, aos seus conhecimentos e por ser tido quem foi, conseguiu enriquecer esta igreja com aquilo que ela lá tem de azulejos, de talhas, através dos conventos distintos de Lisboa, que ele conseguia, através do diálogo com as entidades civis, e de facto esta igreja está muito mais enriquecida que aquela que nós conhecemos, ou que se conhecia em 1922. Mas este homem não é apenas uma memória centenária aqui da Diocese de Beja. Ele inspira continuamente, é um homem cheio de atualidade, mesmo para as práticas pastorais deste início de milénio. Eu acho que sim. Não só deixou estruturas, como também deixou pessoas e também deixou meios. E nós podemos aprender dele, sobretudo, a proximidade, que ele era um homem muito próximo das pessoas, e também a dedicação e o amor a Cristo e ao Evangelho. Ele tinha, de facto, essa preocupação, e a preocupação da formação, para que as pessoas vivessem também os valores da fé. Acho que foi uma coisa muito presente na vida dele. Ele tem inúmeros escritos, e que ainda estão por estudar e por explorar, e era bom que se fizesse, talvez, um estudo muito sério sobre ele, aquilo que ele deixou, aquilo que ele ensinou, que há muita coisa, felizmente. Estas comemorações que estão a ocorrer acabam por ser uma grande oportunidade para a Diocese também de revisitar este homem, no sentido de não esquecer também processos de atualizar o seu modo de olhar a pastoral. Claro que com as adaptações e os tempos novos, nós depois ele ainda participou com uma intervenção no Concílio Vaticano II, mas já não pôde ir porque já estava muito velhinho e doente. Foi o seu bispo auxiliar, que ele teve um bispo auxiliar. Depois foi bispo de Vila Real, Dom António Cardoso Cunha. Mas uma das preocupações que ele manifestava, que também é atual, era a preocupação da distribuição do clero e também a questão ecuménica, o problema da unidade dos cristãos, que é um problema. Tive a ocasião de ver esses textos e até gostava de fazer um dia uma reflexão sobre isso. Talvez tenha também adquirido esta sensibilidade na sua experiência nos capelães militares, não é? E esta experiência internacional. E penso que foi o ter sido capelão militar e toda aquela vida dura que lá levou, que também deu arcabouço físico e psicológico para enfrentar as grandes dificuldades que tive que iniciar ao princípio. E penso que foi um homem muito amado por esta cidade e por esta diocese. Muito bem, Padre José Maria, muito obrigado por nos ter aberto também esta perspectiva sempre muito interessante em torno de Dom José do Patrocínio Dias, um bispo que a Diocese, no último sábado, no dia 5 de fevereiro, lembrou solenemente aqui na Sé da cidade de Beja. Dom João Marcos é o quarto bispo a assegurar o governo pastoral da Diocese de Beja após Dom José do Patrocínio Dias. Coube-lhe agora assinalar o centenário da entrada na Diocese deste bispo soldado que tinha conhecido os horrores das trincheiras da Primeira Guerra Mundial e que no dia 5 de fevereiro de 1922 chegava a esta cidade, então marcada pelo anticlericalismo e hostilidade de alguns movimentos republicanos. O grande restaurador da Diocese de Beja foi agora evocado nesta celebração que sublinhou o alcance da sua obra. Deus ouviu a sua oração e deu a Dom José a graça de ver amplamente realizado aquilo que eram certamente desejos profundos do seu coração.
Fundou 2 seminários, um em Serpa e outro em Beja, onde formou um clero entusiasta para apacentar os fiéis. Fomentou a vida religiosa, fundando as Oblatas do Divino Coração e o Mosteiro Carmelita do Sagrado Coração de Jesus. Transformou em catedral esta igreja paroquial de Santiago Maior, fundou o Cabido diocesano e, como um pai amoroso do seu povo, promoveu a construção de muitas casas destinadas aos pobres em muitas vilas e cidades deste extensíssimo bispado. O atual bispo da Diocese recordou o Alentejo, que persiste hoje ainda como grande território de evangelização, num desafio permanente a uma igreja que vá ao encontro dos homens e mulheres na sua circunstância de vida. Como ovelhas sem pastor ou apacentadas por falsos pastores que tudo prometem, mas não podem dar a ninguém a vida eterna, estão hoje muitos alentejanos. Dizem-se católicos porque foram batizados, mas não escutam a palavra dos seus pastores. São católicos não praticantes, afastados da missa dominical e da prática dos sacramentos, dos mandamentos. Católicos cuja fé não é a verdadeira fé da Igreja, nem esperam o cumprimento das promessas de Cristo e vivem sem esperança cristã. Essas ovelhas sem pastor precisam de ser amadas, precisam de ouvir o anúncio do amor de Cristo, que morreu e ressuscitou por elas para serem filhos de Deus, cristãos autênticos e não apenas de nome. Se a Diocese recorda ainda hoje a ousadia pastoral de Dom José do Patrocínio Dias, quem não o esquece são aqueles que receberam das suas mãos a ordenação sacerdotal e com ele aprenderam a ser padres. Nessa ocasião, não é como hoje, o bispo hoje está mais próximo das pessoas. Mas eu tive o privilégio de viver um mês com o Sr. Dom José. A seguir à ordenação, ele tinha este costume, os novos presbíteros ficam aqui a viver comigo na minha casa. Portanto, comíamos, dormíamos e trabalhava. Eu, nessa ocasião, fiquei nas férias do chanceler, fiquei a substituí-lo. De modo que tive esta oportunidade de um contacto muito próximo com ele, nessa ocasião, e depois sempre ao longo da minha vida, de padre. Ordenado em 1960, o padre António Aparício lembra a coragem de Dom José num território hostil. Beja estava enxameado das ideias republicanas, maçónicas, anticlericais, etc. E ele foi recebido à bomba, não é? Mas um homem que vinha também da Serra da Estrela, não é? E os homens da Serra têm um pouco de granito e um pouco de água corrente. Granito fortes e água corrente adaptáveis, de facto, ao meio. Uma construção só possível pela determinação deste bispo que tinha conhecido os rigores da guerra, mas também pela forma próxima e afetuosa com que se relacionava com as pessoas. A última fotografia que eu tenho com o Sr. Dom José foi exatamente em setembro, em frente a esta cruz que aqui está. Estávamos vários padres, ele estava sentado numa cadeira, porque já era de bastante idade. Pronto, a partir daí, fim de setembro, eu saí para o estrangeiro e ele morre em outubro, quando eu estava fora. Mas hoje, de Dom José do Patrocínio Dias, não restam apenas as memórias ou estruturas físicas de uma diocese. Persistem homens e mulheres que dão continuidade à sua determinação pastoral. Não apenas padres ou religiosas, mas também leigos, como os grupos do Divino Coração. O grupo nasce das Irmãs Oblatas do Divino Coração, não é? De todas as colaboradoras que trabalham por perto com as irmãs e, no fundo, foram percebendo que havia alguns leigos e leigas que se identificavam com este carisma do Divino Coração. Então o grupo é essencialmente constituído por membros que estão muito próximos das irmãs e que querem viver como elas este carisma, no fundo ser os braços, os pés, o olhar, o coração, não das irmãs, mas o prolongamento delas, deste carisma, juntamente com os leigos no dia-a-dia. O exemplo de Dom José do Patrocínio Dias foi também
o estímulo vocacional da irmã Natália. Após contacto com as irmãs da congregação, que me explicaram o que era viver em comunidade e a história deste grande homem, imediatamente fiquei encantada por a vida dele e a possibilidade de vir para o Alentejo e evangelizar, continuar a obra de evangelização que ele tinha iniciado. Acho que foi isso o principal que surgiu como chamamento, como meu chamamento. E eu poder ser uma seguidora também de Jesus, não é? Mas com a obra do Dom José, para mim foi o que me encantou mais. Na Catedral de Beja, a liturgia encerrava com um hino evocativo de Dom José do Patrocínio Dias. A música traduz isso, traduz alegria, traduz a evocação de uma grande figura, sobretudo o refrão, salve Dom José, nosso bom pastor, deixaste em nós as marcas do teu amor. E é verdade, este seminário onde estamos é uma marca do seu amor. Esta é uma grande obra que ele deixou, as Irmãs Oblatas, etc, etc. Certamente já foi dito isto tudo. E a música procura resumir isso tudo e dizê-lo cantando, porque cantando se memoriza melhor e se evoca melhor a figura de Dom José. Um dia em que a Diocese recordou o seu bispo restaurador, visitando ainda a casa que o acolheu na véspera da sua entrada na cidade. Foi aqui que Dom José chegou a 4 de fevereiro de 1922, partindo para Beja no dia seguinte para um pontificado determinante na história da Diocese. A Diocese de Beja a lembrar Dom José do Patrocínio Dias, que fez no último sábado 100 anos que entrou nesta Diocese a prática pastoral de um homem de igreja que continua a inspirar hoje os processos de governo e de ação da Igreja Católica aqui nestas terras do Alentejo. Foi o programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco. Nós voltamos amanhã.